Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula passada eu falei para vocês um pouco sobre a questão da sustentabilidade em TI, né? Então, se vocês não assistiram aquele vídeo, assistam primeiro, porque o de hoje é uma continuação, tá? Do que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, a gente viu como é que as empresas e os pesquisadores se preocupam com a questão da TI sustentável, né? Então, toda aquela preocupação com o descarte do lixo eletrônico, né, de forma correta. Eu citei para vocês quais eram os elementos químicos que são prejudiciais à nossa saúde e que estão presentes nos componentes eletrônicos, né, especialmente nas baterias, né, em vários etapas da fabricação do equipamento eletrônico também é utilizado, né, alguns produtos. Então, na própria fabricação desses produtos, os elementos químicos são usados e às vezes são descartados no rio, no solo, né, de forma incorreta. Depois do uso do equipamento também, quando ele chega no fim do ciclo de vida dele, a gente tem que arrumar um local correto para descartar, porque se jogar, né, novamente no solo, aqueles elementos químicos eles vão contaminar o solo, vão contaminar o lençol freático, né, a água, e vai causar prejuízo à população, né? Desde diversas doenças aí até mesmo câncer, né? Pode ser adquirido aí por meio do contato com esses elementos químicos. E no próprio manuseio do lixo eletrônico também, né? Então, o pessoal que vai fazer o descarte correto desse material, tem que usar luva, tem que usar equipamentos específicos, né, para não ter contato ali, para não respirar, para não manusear, né, não ter contato com a pele, com esse equipamento. Nós vimos também toda a questão da água, né, da energia. Então, hoje em dia, não só o pessoal de hardware, mas o pessoal de software também tem a preocupação em fazer algoritmos mais eficientes, que utilizem menos energia do computador, menos processamento, né? Toda a parte de hardware também é evidente, né? Desde questões simples até mudar ali o brilho da tela, né? Até questões mais complicadas de hardware, de como a gente usar menos energia e dessa forma está contribuindo também para o meio ambiente, né? Parece coisa pouca, mas não é, né? Se você for ver isso em grande escala, né? Em escala mundial, faz uma diferença enorme, né? E a questão da água também, né? Então, deem uma olhada lá na aula anterior que vocês vão ver em detalhes tudo isso e deixei um material lá para vocês lerem também. Na aula de hoje, então, a gente vai dar continuação, vai ser a última aula sobre esse assunto, daí na aula que vem a gente já vai mudar de tópico. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a TI verde. Então, o que vem a ser TI verde, né? Tá nessa área aí de sustentabilidade. Então, a TI verde, ou Green IT em inglês, é uma tendência. Então, se vocês digitarem essa hashtag aí nas redes sociais, no Google, vocês vão ter um retorno bastante grande, tem bastante material, bastante pesquisador, bastante empresa preocupada com esse termo, né? Que nada mais é do que uh, seguir, né, essas regras aí, esses bons costumes aí da sustentabilidade. Então, além de tudo que a gente falou na aula passada, quais são as, né, que é o descarte do lixo, a questão da energia e tal, quais são os outros pressupostos que a TI Verde trabalha? A TI Verde trabalha também com a questão, por exemplo, de hoje está muito em alta, né? Essa coisa de você usar a nuvem para, por exemplo, fazer o backup das suas coisas, ou até mesmo para você trabalhar, né? Para você ter um servidor ali. Tem muitas empresas hoje que nem tem servidor físico ali na empresa. Então, isso também parece pequeno, mas em escala mundial faz uma diferença enorme, porque imagine se cada pequena empresa, né, ali a empresa da esquina da sua casa tem lá uma estrutura de TI com ar-condicionado, com
N coisas ali, energia, etc e tal, para funcionar o departamento de TI dele, né? Isso daí é em grande escala, né? Vai exigir um gasto muito maior, né? Sendo que se você utilizar é, esses dispositivos, né, na nuvem para fazer o seu backup, para fazer o seu servidor, você vai estar contribuindo aí para diminuir, né, o impacto ambiental também dos recursos de TI. Outra coisa que está muito em voga, né, hoje em dia, é a gente passar muitas coisas que seriam em papel para eletrônico, tá? Então, toda a questão da impressão é um problema, né? Então, hoje em dia a gente tem essa preocupação de não imprimir qualquer coisa, né? De procurar evitar o desperdício de papel. Quando for imprimir, imprimir dos dois lados da folha. Enfim, essas coisas que a gente já tenta fazer desde, né, criança. Mas as empresas elas estão tentando também trazer toda a tecnologia delas, todos os protocolos, os procedimentos da empresa que era em papel para o eletrônico. Tá? Então essa também é uma preocupação da TI Verde. Então se você tem lá, né, que assinar, imprimir ou fazer em papel um documento e depois assina e guarda lá na gaveta, né? Aquilo lá vai ser muito mais difícil do pessoal encontrar. Você vai ter que catalogar tudo aquilo, vai ter que ter alguém que vai lá limpar, né, fisicamente ali mesmo, tirar o pó, não juntar traça, teia de aranha, né? Mas também a questão de você ter a deteriorização daquele papel, né? Então, depois de um tempo, aquilo lá pode ser que se torne ilegível, né? Você não consiga mais ler aquele papel. A preocupação com goteira, né? Umidade, que também pode estragar aquele documento. Então, hoje em dia, o pessoal costuma, né, colocar tudo que puder colocar, tirar do papel e colocar na nuvem, né, e em documentos eletrônicos, tá? Assinatura digital, então tudo isso está migrando, né, para o eletrônico, então, e também ajuda aí na questão da sustentabilidade. E agora, né, com essa questão também da pandemia, muitas coisas que era possível de se fazer online através do computador e que a gente não fazia por hábito mesmo, né? Então a gente tinha o costume de fazer pessoalmente, de fazer em papel e de fazer de forma física. Hoje em dia tá migrando, né? Nesse ano aí de 2020 que passou e agora 2021, as coisas estão migrando então para o eletrônico, o que no ponto de vista da sustentabilidade é um ganho, né? De vez em quando eu vou pausar para dar uma olhada aqui nas minhas anotações para eu não me perder. Uma outra preocupação também da TI Verde é em relação ao consumo de energia. Então, como eu já citei para vocês, né, mas algumas coisas que eu não falei é que mesmo a infraestrutura predial, né, como está a sua instalação elétrica, ela também é uma questão da TI verde, tá? Da sustentabilidade aí no que diz respeito à computação. Então, muitas vezes, instalações elétricas mal feitas, né, mal dimensionadas, ou então antigas mesmo, elas podem causar aí um consumo de energia considerável, tá? E excessivo, né? Excessivo. Então, para uma empresa que visa, obviamente, o lucro, essas questões elas não podem passar despercebidas, tá? Então, de repente, se você fizer uma manutenção, né, fizer de repente trocar toda a fiação elétrica e a instalação aí da empresa, esse gasto que você terá vai ser suprido, né, em pouquíssimo tempo, né, sua conta de energia vai cair, né, falando abertamente, né, e aí você vai ter um lucro maior, né, vai ter menos gasto, vamos falar assim, com a questão da energia elétrica.
Os próprios equipamentos também, né? Então, às vezes você está usando um equipamento que já é muito antigo, que gasta muita energia, e se você investir um dinheiro ali, trocando aquele equipamento, colocando um equipamento mais novo, em pouco tempo você vai rever esse gasto e vai passar a economizar, né? Na questão do TI verde, né? Ainda falando das empresas, uma são práticas, né, que costumam diminuir aí os custos. Você perceber, né, e avaliar e planejar direitinho como vai ser o resfriamento do local onde você vai estar trabalhando, desde a questão do seu data center, né, do seu onde vai ficar os seus computadores, até a infraestrutura mesmo, onde o pessoal vai ficar, os seus funcionários, né? Então, de repente, salas maiores, com mais gente, você vai gastar menos, ou remanejar ali o pessoal, quem puder trabalhar em casa, como eu disse lá atrás, é um custo menor para a empresa, porque a empresa também, se você estiver deslocando os seus funcionários, você vai estar gastando gás carbônico, né, energia, combustível, né, enfim, toda essa a locomoção do funcionário, ela também vai estar criando um impacto no meio ambiente. Então, de repente, você colocar a sua empresa no lugar onde os seus funcionários estão, ou fazer home office, né, também é uma preocupação aí que vai diminuir, no caso, a emissão de gás carbônico. E para finalizar, eu vou deixar com vocês um artigo intitulado TI Verde, Implementação de Práticas Sustentáveis em Empresas de Tecnologia da Informação. É um artigo escrito por Aline Fernandes de Abreu, publicado aí, né, no Simpósio de Tecnologia. Eu vou deixar o link com vocês do PDF para vocês verem, que é um estudo de caso da aplicação, né, real, prática da TI Verde em uma empresa. E o que eles fizeram foi, primeiro, levantar com o pessoal, eles colocaram um questionário, né, fizeram um questionário e passaram para os envolvidos ali da empresa, e a partir desse questionário, eles conseguiram levantar, né, o que estava problemático aí na questão do descarte de lixo, do consumo de energia, de diversas outras, né, a questão do papel, da impressão, quanto que estava gastando, enfim, eles fizeram um levantamento bem completo aí da situação da empresa na questão de sustentabilidade e depois aplicaram essas práticas, né, da TI Verde nessa empresa, e lá na conclusão do artigo eles mostram os resultados, né, finais aí da aplicação da TI Verde nessa empresa. Então é um artigo pequeno, tá? Não é grande, e ele é legal porque ele mostra todo o ciclo, né? Desde o começo até o final lá, os resultados, como é que na prática eles conseguiram melhorar, né, a sustentabilidade dessa empresa com essas práticas de TI verde. Então eu vou deixar o link para vocês lerem e consolidarem aí então essas informações.